Hoje nós vamos dar continuidade a essa nossa série sobre outras religiões, sobre o que elas creem e sobre a forma como nós abordamos de forma apologética o relacionamento com essas pessoas. E hoje nós vamos ver sobre o neopentecostalismo. Nos últimos anos, o número de pessoas cristãs evangélicas tem crescido de maneira exponencial. Só que existem, tecnicamente, dois tipos de cristão não católico, o tradicional protestante e o pentecostal. O número de pentecostais é muito maior que o número de cristãos tradicionais. E o número de neopentecostais também é muito maior. E esse número ele tem crescido. E é por isso a importância de nós estudarmos o neopentecostalismo. É claro que antes disso nós vamos ver o pentecostalismo, porque antes de eu entender o que é o neopentecostalismo, eu tenho que entender primeiro o que é o pentecostalismo. Antes de começar, deixar bem claro, nós consideramos o neopentecostalismo uma heresia. O pentecostalismo, não. Existem diferenças, e é isso que eu vou tratar com vocês aqui nessa aula, ok? Então, o pentecostalismo, ele tem a sua origem com o metodismo, John Wesley. John Wesley, nós não consideramos ele de maneira nenhuma um herege, algo assim. Ele era um cristão de fato, mas ele era de uma linha arminiana. Ou seja, ele não acreditava em predestinação, ele não acreditava que Cristo morreu apenas para o eleito. E ele iniciou esse movimento do metodismo junto com seus amigos e também com o irmão dele, e assim fundou a Igreja Metodista. E uma das ideias principais da Igreja Metodista é que a santificação, aqui nesse mundo, ela pode se tornar perfeita. Ou seja, é possível que o cristão genuíno, antes mesmo de morrer, ele seja impecável, não cometa mais pecado aqui nessa vida. Nós não concordamos com isso, mas isso não faz dele um herege total. Só que alguns anos após o John Wesley, surgiu uma mulher chamada Phoebe Palmer, e ela deu início a um movimento nos Estados Unidos, no século XIX. Claro, tinha que ser no século XIX, mas enfim, ela começou esse movimento chamado Holiness, Santidade. E isso tem tudo a ver com o background da vida dela. A Phoebe Palmer, ela perdeu filhos pequenos e ela acreditava que o fato de que ela perdeu os filhos dela foi uma punição de Deus por causa de pecados que ela cometeu. Ou seja, eu não sou santa o suficiente e Deus me puniu. Então ela levou isso para o movimento Holiness que ela criou. Esse movimento pregava essa mesma coisa que John Wesley falava, só que levava aquilo para um lado mais extremo. Um cristão aqui nessa vida, ele pode ser impecável, ele pode estar num estado que ele diz, eu não cometo mais pecado, eu sou totalmente santo. E com esse movimento Holiness, começou a surgir aquela ideia da supervalorização do Espírito Santo, que o Espírito Santo capacita o crente a viver dessa forma. O que o movimento metodista pregava era algo conhecido como o segundo trabalho da graça. Então tem o primeiro trabalho da graça, que é a justificação. Esse segundo trabalho da graça, que vem com John Wesley e também com Phoebe Palmer, é esse fato de que o cristão pode ser 100% santificado aqui nessa vida. E mais tarde o movimento Holiness continuou até que eles
eles surgiram com a ideia do terceiro trabalho da graça, que era o batismo com o Espírito Santo. E a evidência desse batismo com o Espírito Santo era o falar em línguas. Mas até aqui, esse falar em línguas era o falar em línguas bíblico. Então, quando o pessoal do movimento Holiness falava em falar em línguas, eles estavam falando o quê? Eu não sei inglês, por exemplo, e aparece alguém aqui falando inglês, e eu falo em português e a pessoa está entendendo. Estamos falando línguas diferentes, mas estamos nos entendendo por causa do Espírito Santo. Então aqui é o falar em línguas bíblico. Então o movimento Holiness acreditava então nessa segunda bênção, que o crente só teria depois, com o caminhar dele. Ou seja, você recebeu o batismo com o Espírito Santo? Então, até aqui, o que nós temos é um pré-pentecostalismo. Não é o pentecostalismo que conhecemos hoje, mas são as raízes. Ele veio daqui, do movimento metodista e do movimento Holiness do século XIX. Então, nessa mesma época, surgiu nos Estados Unidos uns camaradas, uns caras uns charlatões, que se aproveitavam um pouco dessa ideia para se dar bem. E aqui começa o embrião do neopentecostalismo. No século XIX surgiu um homem nos Estados Unidos chamado John Alexander Dowie. E ele pregava o seguinte, que se você está doente, é por causa de falta de fé. E você pode ser curado através da fé. E você precisa contribuir financeiramente para que isso aconteça. Acho que você já viu esse filme, né? Isso não é novo. As igrejas neopentecostais que fazem isso atualmente, elas não inventaram isso. Isso já estava acontecendo nos Estados Unidos há mais de um século atrás. Então, John Alexander, ele dizia, se você for avarento com o seu dinheiro, Deus vai ser avarento com a cura. Então ele pegava pesado. Se você contribuir financeiramente, Deus vai te curar. Se você não contribuir, Deus não vai te curar. E ele também alegava ser a reencarnação do profeta Elias. O cenário religioso dos Estados Unidos contribuía muito para esse misticismo. As pessoas eram muito ingênuas e acreditavam nessas coisas. Se já acreditam hoje, imagina antes, que as pessoas eram até mais ingênuas. Então muitos seguiam, davam dinheiro para esse cara e quebravam a cara no final, porque de fato elas não eram curadas. Era um charlatão antigo que já tinha essas ideias distorcidas, o que viria a ser o embrião da teologia da prosperidade, da qual eu já vou falar. Só que o Alexander Dowie não era o único. Também tinha um homem chamado Frank Sandford. Ele teve 1000 seguidores que lhe deram as posses, na qual ele dizia que doença não era coisa de Deus, em que você vai ser curado através de contribuição financeira, e essas pessoas fizeram isso dando as posses a ele. E dizem que ele, muitas vezes, no meio das curas, ele batia nas pessoas, até mesmo em crianças, dizendo, não, eu estou curando a pessoa. E, por fim, surgiu, um pouco mais tarde, Charles Fox Parham. E esse cara, que eu vou falar agora, é o pai do pentecostalismo. Ele dizia coisas que, por exemplo, Jó sofreu por causa do pecado dele. Eu convidaria ele a ler direito o livro de Jó, porque ele leu, acho que só uma parte do livro. E ele dizia que quem não prega o evangelho da cura será condenado por Deus. Então ele ratificava esse evangelho
da cura, da prosperidade, e além dizendo que estava errado, quem pregava o contrário estava errado. Ele dizia que ir ao médico é falta de fé. Você só vai ser curado através da fé e da contribuição financeira. Ele cobrava dinheiro para os fiéis ver a arca da aliança que ele dizia que ele encontrou. Então, toda essa ideia que as igrejas neopentecostais praticam hoje já existia muito antes. O Edir Macedo não inventou nada, ele apenas copiou. Sabe, certo que ele está mais para o pai do neopentecostalismo do que do pentecostalismo, mas eu digo isso porque o fundador real do pentecostalismo, William Seymour, foi aluno de Charles Parham. Foi com Charles Parham que começou, ele divulgou muito essa ideia do falar em línguas, mas como eu dizia, eles ainda acreditavam no falar em línguas bíblico. O Charles Parham enviou 18 missionários para a China, dizendo, não, o dom de línguas é bíblico, vão para a China pregar o evangelho da cura, vocês não falam chinês e vai dar tudo certo. Eles foram e deu tudo errado, porque eles não entendiam o que os chineses falavam, obviamente, e voltaram frustrados. Então o Charles Parham teve uma brilhante ideia. A gente então está entendendo o dom de línguas errado. O dom de línguas não é isso. Então ele entendeu que o dom de línguas é aquela coisa que a gente já conhece como esse tipo de coisa. Então essa ideia que o dom de línguas é isso surgiu aqui, com Charles Parham. Então eu falei que William Seymour era um aluno dele. Só que William Seymour tinha que assistir às aulas do Charles Parham do lado de fora, porque ele era negro, e o Charles Parham era racista. Dizem até que ele era membro da Ku Klux Klan. Enfim, é um missionário negro que aprendeu com Charles Parham. Então ele alugou um prédio na Rua Azusa, que fica em algum lugar na Califórnia, que agora eu não me lembro exatamente qual cidade. E foi na Rua Azusa que começou o chamado avivamento da Rua Azusa. E aqui começou, de fato, o pentecostalismo como conhecemos hoje. As pessoas iam lá, se reuniam e começavam a falar em línguas da maneira que a gente conhece hoje. Essas coisas. Falavam de cura através da fé e coisas assim. E foi do movimento da Rua Azusa que surgiram várias denominações diferentes. E pasme, algumas pessoas do movimento da Rua Azusa eram antitrinitarianos, não acreditavam na Trindade. Eu fiquei surpreso quando descobri isso. Mas eram só alguns, porque não faz muito sentido. O pentecostalismo foca no Espírito Santo. Então, várias denominações diferentes surgiram. Então, o pentecostalismo, ele tem basicamente 3 ondas. A primeira onda pentecostal, que foi essa. A segunda onda pentecostal, que foram os carismáticos, que são pessoas de igrejas tradicionais com crenças pentecostais. E a terceira onda é o neopentecostalismo. Então, eu preciso deixar isso bem claro, lembrar isso aos irmãos. Nós, reformados, discordamos dos pentecostais em alguns pontos. Mas o cerne daquilo que os pentecostais acreditam, eles estão certos. Eles não têm problema com trindade, cristologia. Eles pregam que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que a salvação é só através de Cristo. Nisso nós concordamos. Tanto que se um membro da Assembleia de Deus quiser hoje participar da Santa Ceia, nós vamos falar que está tudo bem, porque ele é um irmão. Os próprios membros de Assembleias de Deus ou igrejas pentecostais tradicionais discordam das igrejas neopentecostais. Então, tem alguns erros no pentecostalismo, mas no essencial nós concordamos.
O problema é o que vai surgir depois. Na década de 60, começou a segunda onda do pentecostalismo, essa renovação carismática. Ou seja, pessoas de igrejas tradicionais com crenças pentecostal. Então a gente tem carismático na igreja anglicana, na igreja metodista, até na igreja católica. A última viagem que eu fui para Caraguatatuba, eu estava andando pelas ruas, eu vi assim, igreja presbiteriana evangélica. Não era do Brasil, mas eu fiquei curioso. Deixa eu visitar essa igreja. E o que eu vi foi uma igreja levemente pentecostal, com o nome de presbiteriana. Então, acho que é isso que eu diria ser carismático. Uma igreja tecnicamente reformada com crenças pentecostais. Ou seja, tinha dança no culto, coisas assim. Se bem que a Assembleia de Deus não tem dança no culto, eu acho. Então, conforme os anos foram se passando, esse evangelho da prosperidade, ele foi ficando cada vez mais popular. Lá pela década de 20, década de 30, surgiu um homem nos Estados Unidos chamado Smith Wigglesworth. Esse era o nome dele. E ele já tinha aquelas mesmas ideias. Ir ao médico é falta de fé, ministério de cura, e ele implementou aquele conceito de toalha ungida. Você precisa da toalha ungida para ser curado. E ele praticava exorcismos na base do soco, na base do bater mesmo. É assim que ele praticava exorcismos. E depois dele surgiu o que eu chamo dos pais da teologia da prosperidade. Oral Roberts e Kenneth Hagin. Os pais da teologia da prosperidade e da confissão positiva. E esses aí são um pouco mais atuais. Eu diria que eles estavam atuando na década de 60, na década de 70. Tanto que se você pesquisar no YouTube sobre Oral Roberts e Kenneth Hagin, você vai encontrar algumas coisas. Que nem eu encontrei um vídeo de 1955, no qual Oral Roberts curou uma menina de 9 anos da surdez de um ouvido. Só que não dá para comprovar que isso realmente aconteceu, né? Mas enfim, isso é outra história. Então, as igrejas neopentecostais do Brasil bebem dessa fonte. Quais são as igrejas neopentecostais no Brasil? Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça, Mundial do Poder de Deus, Plenitude do Trono de Deus, Paz e Vida, Renascer em Cristo, entre outras. Eu não vou me adentrar muito à história dessas igrejas, mas eu posso dizer que toda igreja neopentecostal tem as mesmas características que as tornam neopentecostais. Então, um membro, por exemplo, da Igreja Universal, ele não vai falar, eu sou neopentecostal. Eles não se autodenominam assim. Eu posso dizer que a origem da Igreja Universal não é nem... Como posso dizer? O Edir Macedo, ele frequentava uma igreja chamada Nova Vida, que existe até hoje. E é uma igreja pentecostal. Mas ele saiu dessa igreja, quando ele era novo, porque ele se encantou com o evangelho da prosperidade que já era pregado por nomes como Kenneth Hagin. Então ele fundou a Igreja Universal num salão funerário no Rio de Janeiro, junto com o R.R. Soares. Aí eles brigaram, o R.R. Soares foi para um canto, o Valdemiro Santiago fazia parte do Universal, brigou com o Edir Macedo, fundou a Mundial do Poder de Deus. Mas, como eu já disse, eu não vou adentrar tanto a história deles. Eu vou mostrar quais são as características que todas elas têm em comum. Então, eu posso dizer que a diferença entre um pentecostal clássico e um neopentecostal é: o pentecostal clássico, ele não vai ter as características que eu vou mencionar a seguir. O pentecostal valoriza muito
o batismo com o Espírito Santo, que é uma segunda bênção, fala em línguas, alguns são dados a novas revelações, e alguns até praticam exorcismo nas igrejas, mas não, acho que essa última coisa eu falei bobagem. Eu não tenho certeza da última coisa que eu falei. Mas o que eu posso dizer é, o neopentecostal não tem, o pentecostal clássico, ele não tem, em primeiro lugar, a teologia da prosperidade. Essa é a primeira característica do neopentecostal, que torna ele distinto das outras igrejas e considerado herético até mesmo pelas igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus. Eles não aceitam a teologia da prosperidade. Pois bem, o que é a teologia da prosperidade? É o seguinte, a fé, ela resulta em prosperidade material. Então, quer dizer que se você, eu poderia até falar como um deles, se você está passando por um período de dificuldade na sua vida, você está doente, você está nesse período de miséria, é porque você não tem fé. Você precisa contribuir com a causa do reino de Deus e assim você vai estar provando a sua fé. É mais ou menos assim que eles falam em algumas igrejas. Eles vão falar, é o diabo, é pecado e é por isso que você está nessa situação. Ou seja, se você é um crente abençoado, então você é próspero materialmente. Então eles vão dizer que essas coisas precisam estar juntas. Então, basicamente, eles vão dizer que Deus existe para a nossa felicidade. Então é como se Deus fosse um gênio da lâmpada, alguém que existe apenas para te abençoar. E que na Bíblia tem os segredos da vida abençoada e você precisa descobrir. Por exemplo, eu posso pegar o Salmo 91 e falar que o Salmo 91 tem o segredo para as bênçãos de Deus. Você precisa orar o Salmo 91, porque o que Deus quer é que você seja próspero financeiramente. Trocando em miúdos, é isso, a teologia da prosperidade. E como que eu refuto a teologia da prosperidade? Tá, sabe qual é o texto que você usa para refutar a teologia da prosperidade? Na realidade, a Bíblia inteira refuta a teologia da prosperidade. Não tem cabimento. Em qualquer lugar na Bíblia, se você for levar a sério, não tem como você sustentar a teologia da prosperidade. O que mais existe na Bíblia são textos dizendo que é necessário o nosso sofrimento, é necessário para que nós nos santifiquemos. O próprio Cristo sofreu, Paulo sofreu, Pedro e João encontraram um homem doente em frente ao templo e falaram para ele, eu não tenho ouro nem prata, mas isso eu tenho, Cristo. Então eles veem não que a prosperidade real do cristão é Cristo, a prosperidade real para eles é dinheiro, é o sucesso nos parâmetros que o mundo diz que é sucesso. Então, eles investem, as igrejas neopentecostais investem pesado em propaganda. Por isso que eles investem pesados em rádio e televisão, principalmente televisão. Então, toda aquela ideia de eu, Caio, sou um empresário de sucesso, construí isso e aquilo com a força do meu trabalho, eu sou a Universal. O que eles estão querendo dizer é isso, se você vier para cá, você vai prosperar. Pare de sofrer. Esse é o lema deles. Mas o que a Bíblia tem a dizer é, tu vai sofrer. Se você seguir a Cristo, tu vai sofrer. E vai sofrer bonito. Então Deus não quer a nossa felicidade? Então, calma lá. Deus não existe para a nossa felicidade. Só que você existe para ser feliz em Cristo. Deixa eu explicar. O que a teologia da prosperidade está dizendo é, você vai ser feliz como? Quando você tiver aquilo que todo mundo quer. Muito dinheiro na conta, um bom emprego, um casamento
blindado, né, no qual eu nunca brigo com a minha esposa. Deus quer que você seja feliz. Só que Deus quer que o objeto maior da sua felicidade seja Ele mesmo. Ou seja, se o objeto principal da sua felicidade for Deus, quer dizer que você pode estar passando por qualquer situação. Você pode estar alegre mesmo assim. Você pode estar com câncer, você pode estar quase morrendo. Se você ama a Deus acima de tudo, você está feliz. Essa é a prosperidade bíblica. Não tem a ver com prosperidade material. Porque eu mesmo no passado já disse, Deus não quer a nossa felicidade, Ele quer a nossa santidade. Aí que tá. Santidade e felicidade não são duas coisas mutuamente excludentes. Ou eu sou santo ou eu sou feliz. Não. A felicidade está na santidade. É aí que está a questão. E me aconteceu uma coisa muito engraçada ontem, que eu estava estudando todo esse tema, aí eu fui brincar com a minha colega de trabalho, falando assim para ela, então, você está passando por uma situação de escassez financeira na sua vida, você tem então que contribuir com a causa, financeiramente. Quanto mais você contribuir, mais Deus vai te abençoar. E se você for avarenta com o seu dinheiro, Deus não vai te abençoar. Eu falei assim, brincando com ela, e ela, é verdade. Nossa, é uma coisa a se pensar, né, Caio? Eu falei, meu Deus, não! Calma, eu estava brincando. Aí eu expliquei para ela que eu estava só zoando, que na realidade é o contrário. Mas me fez pensar uma coisa. As pessoas, no geral, estão muito sujeitas a isso. Quer dizer, eu falei disso brincando com uma pessoa e a pessoa já estava começando a querer acreditar. A teologia da prosperidade é perigosíssima. E é por isso que essas igrejas neopentecostais crescem do jeito que elas crescem. Também aumenta o número de desigrejados, porque depois que uma pessoa entra para essas igrejas na esperança de uma prosperidade financeira e quebra a cara, aí ela vai falar, tem alguma coisa errada, eu não sou crente, ou a Bíblia é falsa. E aí tem muitas pessoas por aí machucadas por causa da teologia da prosperidade. Porque os teólogos da prosperidade nos acusam, dizendo, o que vocês reformados têm a pregar é uma teologia da miséria. Mas não. O que nós pregamos é a prosperidade em Cristo. Ele é a prosperidade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e teu cajado me consolam. Ele é tudo que eu preciso, independente da situação que eu passe. Eu posso estar doente, eu posso, enfim, acontecer coisas terríveis comigo. A única coisa que pode me dar o suporte para aguentar todas as coisas é Deus. E isso é melhor que a teologia da prosperidade. Porque os bens materiais é aquela coisa. Eu posso perdê-los. É possível. Mas, enfim, essa é a primeira característica do neopentecostalismo. A segunda característica, eu vou falar ao todo 7 características. A segunda característica é a confissão positiva. Confissão positiva, o que é isso? Eu declaro, eu amarro, eu tomo posse. Eu estou aqui pregando o evangelho para vocês, dizendo, se você acreditar no que eu estou pregando, você vai ser curado. Você toma posse, você declara. Eu declaro que a miséria não faz parte da minha vida, não haverá doença, eu tomo posse. Isso é confissão positiva. Você apresenta um discurso dizendo que esse discurso vai te trazer algo bom. É quase uma lei da atração, né? Se eu ficar falando, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Então não vai dar certo mesmo. Você tem que falar, eu vou conseguir, eu tomo posse. O que, na prática, isso não faz sentido. Eu mesmo já fiz entrevistas de emprego pensando, eu não vou conseguir, e fui contratado. Eu já recebi sim, quando eu esperava não.
Então, empiricamente, não é sempre assim que acontece. E a gente tem um exemplo bíblico disso. O anjo apareceu para Sara e disse, você vai engravidar, você vai ter um filho. Que ela fez? Ha, ha, ha. Até parece, abraça, tá bom que isso vai acontecer. E o que aconteceu? Isaac nasceu. Então, se a teologia da confissão positiva fosse verdade, era para Sara nunca ter engravidado. Então, a confissão positiva diz que se você tem uma doença, você tem que agir como se você já estivesse curado. Então, eu tenho mais 2 textos bíblicos que refutam a teologia da prosperidade. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Eu deixei a Bíblia bem aqui. Não precisam abrir, quer dizer, se vocês quiserem, né? 1 João capítulo 5, verso 14. Diz o seguinte, estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Então eles falam, se você pedir, Deus vai te dar conforme a vontade dele. Então é óbvio que se você pedir para Deus algo, ou absurdo, mas às vezes não, algo que não é absurdo, mas é contra a vontade dele, Deus não vai conceder, porque não foi a vontade dele. Nós não oramos para colocar Deus contra a parede e falar, eu declaro. Não. Nós oramos para conformar a nossa vontade com a vontade de Deus. Deus, eu gostaria. Eu quero. Mas se não for da tua vontade, então conforma a minha vontade com a tua vontade. Não é demérito você pedir a Deus. O problema é achar que Deus quer ser colocado contra a parede. Eu declaro. E o próximo texto que eu quero compartilhar aqui com vocês é Provérbios. Provérbios capítulo 18, verso 21. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Muitos usam esse texto para falar, tá vendo? Confissão positiva. Só que a língua, ela não tem o poder de criar. A única pessoa que tem esse poder de criar com a palavra é Deus. Nós não temos esse poder. O que aqui está dizendo é que nós sofreremos as consequências das nossas palavras. Então é claro, eu sou teu amigo, mas eu começo a ser grosso com você sempre. Eu trato você de maneira ríspida. Eu faço fofocas a seu respeito. Aí você não vai querer mais ser meu amigo? Óbvio, é a consequência. Mas eu não tenho o poder de criar algo. Se eu for falar, nossa, tomara que você bata com o carro quando sair daqui. Isso vai acontecer só porque eu falei? É claro que não. Quem é mais poderoso, Deus ou eu? Isso é misticismo total. A terceira característica do movimento pentecostal é a presença dos autodenominados apóstolos. São homens e mulheres que se arrogam esse título. Eu sou apóstolo. Por exemplo, a gente tem na internet, você vai encontrar a apóstola Sol, que é uma mulher que se veste de maneira toda judaica e diz um monte de heresia. Enfim, eles falam que esse título é bíblico, e de fato, é bíblico. Mas a gente precisa entender o que é o apostolado bíblico. Então, para começar, a palavra apóstolo, no grego, ela significa enviado. E esse enviado diz respeito à representação autorizada. Da mesma forma como Deus lidava no Antigo Testamento com os profetas, Deus lidava com os apóstolos assim, era uma representação autorizada. Eu estou te enviando com um propósito e você é meu representante. Então, quando no Antigo Testamento
o povo recebia a palavra do profeta, era assim, ó, não é eu, Isaías, que estou falando. Eu estou aqui da parte de Deus, eu estou aqui representando a Deus daquilo que eu vou falar para vocês. Os apóstolos eram a mesma coisa. Eles não falavam deles mesmos. Eles eram enviados por Deus para falar o que tinham que falar. Então, para você ser um apóstolo de acordo com a Bíblia, existem alguns requisitos que você tem que cumprir. Mas antes disso, é necessário dizer uma coisa. Que Deus sempre quis que o número de apóstolos fosse 12. É um número bem específico. O colégio apostólico é apenas 12 pessoas, as mesmas 12 pessoas. E o número de apóstolos tem que ser necessariamente igual ao número de tribos, 12. Caio, mas da onde você está inventando isso aí? Eu não vi isso na Bíblia, não. Tá bom. Apocalipse 21, verso 14. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então é com textos como esse que eu posso garantir que Deus sempre quis que o número de apóstolos fosse 12. Mas e Paulo? E Barnabé? Eu já vou chegar lá. Segura aí. Por exemplo, quando você começa a ler o livro de Atos, você vê que o apóstolo Tiago foi o primeiro que morreu. Mas ele não foi substituído logo em seguida. Porque quando Judas se matou, substituíram ele por Matias. Mas não substituíram Judas porque ele morreu. Substituíram porque ele apostatou da fé. Mas Tiago não. Tiago morreu por causa da fé. Ele não foi substituído. Então, o colégio apostólico é sempre 12. Então, para você ser apóstolo de acordo com a Bíblia, você precisa cumprir 4 requisitos que a Bíblia aponta como os requisitos que você tem que cumprir. E o primeiro requisito, e eu vou usar a Bíblia aqui para sustentar isso, para não falarem que eu estou dizendo isso de mim mesmo. Primeiro requisito para você ser um apóstolo, você tem que ter sido testemunha de Jesus ressurreto. Você precisa ter visto com os próprios olhos ele ressurreto. E eu garanto que os apóstolos modernos de hoje não viram Jesus em carne e osso ressurreto. Então, a base bíblica para isso, Atos capítulo 1, verso 21 a 22. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia que foi tirado do nosso meio e levado ao céu. O escolhido se juntará a nós, apóstolos, como testemunha da ressurreição. Testemunha da ressurreição. Então, os apóstolos queriam que, por causa da morte de Judas, aliás, da apostasia de Judas, alguém fosse substituído. Essa pessoa precisaria ser alguém contemporâneo. Não alguém para o futuro, não alguém do passado. Alguém que estava vivo durante esse período. Que Jesus foi batizado por João até a ascensão dele. Lembre-se que Jesus, quando ressuscitou, apareceu para várias pessoas. Matias provavelmente era um deles. Ele viu Jesus sendo ressurreto com os próprios olhos. Aí, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 1. Diz, digo-lhes... Não, eu estou em Romanos. Perdão. Acaso não sou livre como qualquer outro? Paulo falando. Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor com meus próprios olhos? Se não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Então, Paulo cumpre esse requisito. Ele viu Jesus ressurreto com os próprios olhos. E era alguém contemporâneo. Mas não era um dos 12. Já vou chegar lá.
Segundo requisito. Para ser apóstolo, você tem que ter tido um chamado diretamente de Cristo. O apóstolo não era escolhido pela igreja, muito menos se auto-intitulava alguns. E na época de Paulo já tinha isso. Pessoas que se auto-intitulavam apóstolos e não eram. Então, todo que foi apóstolo, Jesus pessoalmente chamou. Os 12 foram chamados lá em Mateus capítulo 10, quando a gente tem o nome deles. Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, Judas Tadeu, o Tiago menor, Mateus, todos eles. E em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 1, Paulo diz: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e escreva essa carta com o nosso irmão Sóstenes. Então, Paulo recebeu um chamado também diretamente do próprio Cristo. Então, Paulo cumpre o requisito. Terceiro requisito, a autoridade para operar milagres. A presença de milagres e sinais fantásticos aconteceram em 3 períodos na Bíblia. No período de Moisés, no período de Elias e no período de Cristo. E a necessidade desses sinais e milagres era para deixar bem claro que o reino de Deus tinha chegado, que Cristo tinha chegado, o Messias finalmente chegou. Era por isso que tinha essa necessidade. Tanto que quando João Batista começou a ter dúvidas, é ele mesmo, é Jesus, é você mesmo que a gente estava esperando, Jesus mandou dizer, não, dê uma olhada, os cegos estão enxergando. Esses sinais, eles atestavam, o Messias finalmente chegou. Só que esses milagres, eles deveriam ser algo muito impressionante. Deixa eu explicar. Às vezes vem uma pessoa nessas igrejas neopentecostais falando, eu sou coxo de uma perna. Mas agora você está curado, você está repreendido, não tem mais esse negócio. Aí a pessoa, opa, olha só, eu não estou mais mancando. Tá, mas qualquer pessoa pode chegar em algum lugar e falar, eu sou coxo. Você não vê nessas igrejas pentecostais algo como, eu não tenho uma mão e de repente, vrum, mão. Eu sou cego e agora, de fato, eu estou enxergando. Eu sou surdo. Não. Eu posso fingir aqui que eu sou surdo e falar, agora eu estou ouvindo. Mas mão aparece. Morto, ressuscitar. Isso você não vê nessas igrejas neopentecostais modernas. Então, esses milagres precisariam ser algo tão impressionante que até os incrédulos ficassem impressionados. Essas supostas curas que aparecem por aí, não tem médico atestando. Quando Jesus curava, ele ainda dizia para a pessoa se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote falar, não, de fato, está curado mesmo. Como esse mesmo caso que eu falei de Oral Roberts, um vídeo de 1955. Oral Roberts cura uma menina surda de um ouvido. Aí, o vídeo, além de ser precário, porque é um vídeo antigo, a menininha chega lá, ele pede para a mãe colocar o dedo no ouvido dela e pronto, ela está ouvindo. Quem pode provar que ela está ouvindo mesmo? Mas olha, ela ficou feliz depois do... Às vezes uma pessoa pode estar tão emocionada que ela está com uma muleta e de repente, olha só, eu não preciso mais de muleta. Sabe o que é isso? Carga de adrenalina no corpo. Eu acredito, em milagres. Eu acredito que se Deus quiser, Ele pode operar milagres. Mas não da forma como tem sido apresentado hoje em dia. Que tem sido mais uma forma de arrecadação de dinheiro do que qualquer outra coisa. O que a gente não vê nos dias atuais é uma cidade inteira ser curada. E era isso que acontecia na época bíblica.
Deus é capaz de curar. De forma nenhuma a gente pode colocar Deus numa caixinha e falar, não, não tem mais milagres. Eles existem, eles são possíveis. Mas, repito, não da forma como se vê por aí. Então é isso, o verdadeiro apóstolo opera milagres. E Paulo? Pois bem, vocês se lembram que uma vez Paulo estava pregando e ele se prolongou no discurso. Tinha um menino chamado Eutico, sentado na janela, ele adormeceu, caiu da janela e morreu. Então Paulo viu, interrompeu, foi até o menino, ressuscitou o menino e voltou. Então o milagre que Paulo operava era um milagre de ressurreição. Repito, eu nunca vi isso acontecer em igreja pentecostal. Morreu, já era. Um apóstolo de verdade tem esse poder de cura. Pois bem, e quarto e último requisito para ser de fato considerado um apóstolo de Jesus. Um apóstolo tem autoridade para ensinar e definir doutrinas bíblicas. Efésios capítulo 2, verso 20. Juntos somos uma casa edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. Então Paulo estava dizendo que a igreja é edificada no ensinamento dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos da época dele. O que isso quer dizer, trocando em miúdos? Que os apóstolos definem doutrina bíblica. Se não fosse assim, então os apóstolos modernos poderiam definir o que a gente crê ou não. Estaríamos sujeitos a novas revelações e não poderíamos ter a Bíblia como única regra de fé em prática, porque afinal novas revelações estão surgindo. Ok, mas uma coisa pode talvez não estar fazendo sentido. O apóstolo Paulo, se o colégio apostólico era para 12 e Paulo não tem algo específico para ele no céu, como você me explica o fato dele ser apóstolo? 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 a 9. Deem uma olhada. Capítulo 15, aliás, desculpe. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu estivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Percebem que o que Paulo estava fazendo não era, nossa, Paulo, como você é humilde. Gente, aqui é a palavra de Deus. Quando Paulo estava falando que ele não era digno de ser apóstolo, é o Espírito Santo falando. Ele, de fato, ele não era digno de ser apóstolo. Só que Paulo, ele se via como um apóstolo fora do tempo, o menor dentre eles. Ou seja, tem uma regra. A regra são 12 apóstolos. Mas tem uma exceção. Paulo é essa exceção. Ele é o único que está fora do padrão. Então, sim, nós podemos admitir que Paulo é a única exceção. Os apóstolos, o colégio apostólico são 12. Mas Paulo também era esse apóstolo. Então, não havia mais apóstolos depois dele. Tá bom, mas e Barnabé? Também é chamado de apóstolo? Então, vocês lembram que o termo apóstolo é enviado? Então, existe algo chamado apóstolos de vanguarda. Ou seja, o mesmo termo que às vezes era usado para um missionário, era usado o termo apóstolo também. E era o que Barnabé era, porque um missionário é alguém enviado da parte de Deus, um representante. Tecnicamente falando, nós poderíamos chamar os missionários hoje de apóstolos, tecnicamente. Mas não fazemos isso para não dar confusão, porque é o que o missionário é, um enviado. E se enviado é apóstolo, enfim. O que não existe é pessoas se autodenominando apóstolos, sendo que nem sabem o que é isso. Então,
me mudei para uma cidade nova, vou procurar uma igreja. Aí você vai naquela igreja e o cidadão que está lá pregando se diz apóstolo, sabe o que você faz? Foge, corre, vai, não passa mais nem na frente. É perigosa essa igreja. Não estou me referindo a igrejas que usam o título de apostólica, porque, de fato, uma igreja apostólica é uma igreja em missão. Eu não tenho, então, tanta certeza ainda do uso do nome apostólico por certas igrejas. Eu estou aqui me referindo a pessoas de carne e osso que se dizem apóstolos. Esses são hereges, ok? Quarta característica de uma igreja neopentecostal é o sincretismo religioso. Ou seja, uma igreja neopentecostal, ela pega o pentecostalismo, pega espiritismo, candomblé, judaísmo, catolicismo, coloca tudo no liquidificador e bate, e você tem o resultado. Por exemplo, a presença de objetos ungidos, a rosa ungida, o copo de água em cima do televisor, isso tudo é prática espírita. Isso não vem do cristianismo. Sal grosso, isso é coisa... Isso aí não é coisa do cristianismo, entende? Essa coisa de sal grosso, de eu vou benzer, de uso de incensório. Você colocar fé em objetos ungidos é algo do paganismo, você está transferindo a sua fé. Ou seja, eu tenho que ter fé somente no que Cristo fez. Mas se eu tenho fé na toalha ungida, na rosa, no copo de água, a minha fé já não está mais em Cristo, está naquele objeto que foi ungido. E o nome disso, na Bíblia, é idolatria. Entendem o problema com isso? Então, por exemplo, na Igreja Universal, você vê o passe da lua cheia. O próprio passe, essa ideia de passe, como a gente já estudou, é uma ideia espírita. Aliás, é uma ideia que vem lá do magnetismo animal. Então, a gente vai fazer aqui a campanha da passe da lua cheia, você tem um mal olhado na sua vida, a gente vai tirar esse mal olhado. Isso não é bíblico. E até mesmo o uso de vestes brancas em eventos como esse nos remetem à Umbanda, porque nas reuniões da Umbanda, o pessoal tem que se vestir tudo de branco. É por isso que eu digo, isso já não é mais cristianismo. É pentecostalismo misturado com mais um monte de coisa, uma salada. Quinta característica, a judaização. Muitas igrejas neopentecostais, não todas, mas boa parte delas, tem todo aquele elemento de voltar ao judaísmo. Então você vê pastor usando quipá, você vê o menorá. Sabe o que é menorá? Eu vou explicar, porque talvez alguém que não saiba pelo nome. Sabe aquele candelabro que tem uma haste, depois sai mais 6 hastes do lado? É aquilo que é o menorá. O uso do shofar, que é aquilo que foi tocado para os muros de Jericó caírem. Então alguns tocam aquilo no culto. E aí você vê as pessoas entrando com a arca da aliança, e eles entram, e aí na parte de trás tem os 10 mandamentos, tudo remetendo ao Antigo Testamento. Só que a gente tem um livro de Hebreus todinho para a gente, para dizer que o judaísmo, ele era apenas uma sombra da realidade futura, que é Cristo. Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que o judaísmo já dizia. Judaísmo e cristianismo não são a mesma religião, é uma outra coisa. Então você querer judaizar a igreja é você querer voltar à antiga aliança. Não tem mais necessidade da Arca da Aliança. A Arca da Aliança sumiu, ninguém sabe onde está. E não é importante. Ela foi importante, mas ela foi importante porque tinha a presença de Deus nela. Ela sumiu, desapareceu, porque não é mais importante. Agora o importante é Cristo e a obra dele na vida da sua igreja.
Sexta característica de uma igreja neopentecostal. E eu já estou caminhando para o fim. É o conceito de maldição hereditária. Ou seja, você tem algum tipo de doença, é porque os seus antepassados pecaram de uma forma e agora você está sofrendo por isso. E aí eles vão até usar o texto em Êxodo que diz que Deus castiga o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. E é verdade. Só que presta atenção. Deus castiga o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Daqueles que o aborrecem. Ou seja, aqueles que o odeiam. Então, deixa eu explicar uma coisa. Suposição. Meu avô é alcoólatra. Meu pai é alcoólatra. E eu sou um alcoólatra. Eu apenas estou dando continuidade a essa geração de pecado. E Deus castiga. Porque isso começou lá atrás e eu estou dando continuidade àquilo que começou lá atrás. Só que o texto também diz que Deus, ele tem a misericórdia dele até 1000 gerações daqueles que o obedecem e o amam. Então, se você se arrepende do seu pecado, já não tem mais maldição, não tem mais castigo. O que tem é a misericórdia de Deus. E aí, isso também remete ao texto em Ezequiel, muito conhecido, no qual as pessoas que estavam no exílio estavam dizendo que nossos pais comeram uvas verdes e foram os nossos dentes que estragaram. E aí Deus diz, não, nunca mais vocês dizem isso de novo, porque cada um vai sofrer pelo próprio pecado. Eu castigo o pecado das pessoas individualmente. Então não existe essa história biblicamente de que porque eu sou fruto de um adultério, quer dizer que eu tenho uma maldição na minha vida. Não, não é assim que as coisas acontecem. Deus castiga sim o pecado dos pais e dos filhos daqueles que propagam a iniquidade. Mas Deus tem uma misericórdia infinita daqueles que se arrependem e o obedecem. A maldição está em nós desobedecermos ou obedecermos a Cristo. Não existe maldição para aquele que é crente. Não existe. Ok? E sétima e última característica, a batalha espiritual mística. Ela não é exatamente uma heresia, mas é um erro. Algumas igrejas pentecostais também têm essa característica, algumas, mas deixa eu explicar o que é a batalha espiritual mística. Não, primeiramente deixa eu falar uma coisa, a Bíblia fala de batalha espiritual. Em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades nas esferas celestiais. E que nós devemos nos preparar para a batalha espiritual por meio da oração, por meio da comunhão, por meio da leitura da palavra, por meio da fé. Só que a heresia da batalha espiritual mística vai um pouco mais longe, dizendo assim, tudo é o demônio. Então existe o demônio do trânsito, existe o demônio no seu trabalho, existe o demônio na cidade, o demônio que atua na televisão, e a gente precisa tirar o demônio desses lugares. Então eu estou entrando no meu novo emprego e tem o demônio daquela empresa, eu tenho que expulsá-lo de lá. Ou seja, é um confronto com o diabo direto. Eu faço um mapeamento espiritual de onde eles estão, não me perguntem como eles fazem esse mapeamento, que eu não sei como eles sabem que tem um demônio ali ou acolá, mas é isso, é enfrentar o demônio de maneira direta. O que não faz sentido. Existe o demônio da televisão, quer dizer que antes do surgimento da televisão, esse demônio não existia. Ele surgiu depois, que não faz sentido algum. Ok? A batalha espiritual real, nós lutamos com oração, com jejum, com leitura da palavra, não com confronto direto. Essas igrejas que praticam exorcismo, elas querem às vezes se comunicar. Qual é o seu nome?
fala qual é o seu nome, diabo. Aí, não é assim que se exorciza. Essas igrejas são conhecidas com exorcismo. Tanto que às vezes a Andressa até brinca comigo, falando, ó só, aquele ali está endemoniado, tem que levar para a Universal para expulsar. Mas parece que nessas igrejas neopentecostais tem mais manifestação. Pois é. Porque você fica dando ibope para o diabo e é o que acontece. Para de dar um pouco de atenção, que talvez não fica tendo tanta manifestação por aí. Né? Essas manifestações, algumas são autênticas, possessão demoníaca é algo real, tanto que quando eu era criança eu morria de medo da Universal. Eu passava em frente, eu ficava com medo. Eu achava que, sei lá, ia acontecer alguma coisa assustadora, que coisas assustadoras aconteciam lá. De fato acontecem, mas não na forma como eu estava pensando que acontecem. Pois bem, pessoal, essas são as características de uma igreja neopentecostal. E é o que tornam elas diferentes de uma igreja pentecostal tradicional. Uma igreja pentecostal tradicional ainda valoriza estudo bíblico, valoriza a santidade. Em igrejas neopentecostais não tem estudo bíblico. Você vai lá, deixa seu dinheiro e vai embora. O que eu, pessoalmente, creio desses líderes neopentecostais que tem por aí? Então, essa é a minha opinião particular. Eu creio que essas pessoas nem acreditam em Deus. Eles não acreditam na Bíblia. Eu acredito que eles nem mesmo acreditam que existe Deus. Acontece que qualquer pessoa pode pegar a Bíblia e fazer uma leitura superficial, falar, entendi mais ou menos. Eu posso fazer um cursinho de teologia na internet, falar, entendi mais ou menos o que é isso, o que eles creem. Essas pessoas veem no cristianismo uma fonte de lucro financeiro e se aproveitam da ingenuidade das pessoas, que muitas vezes, até mesmo da preguiça, que alguns não querem nem ler a Bíblia, se aproveitam da ingenuidade das pessoas e, bingo, eu me torno rico, me aproveitando da ingenuidade alheia. É isso que eu creio que acontece nessas igrejas neopentecostais. E é isso, pessoal. Vocês têm alguma pergunta para me fazer? Sem perguntas? Então tá. Então damos essa aula aqui por encerrada. Irmão, só um último detalhe. O principal das igrejas neopentecostais, e que hoje essa linha que divide o neopentecostalismo do pentecostalismo, muitas vezes, em muitos cenários, está ficando uma linha bem quase invisível, tá bom? Tem muitas igrejas aí históricas, chamadas pentecostais, que têm muitas características de igrejas neopentecostais, tá? Bastante mesmo. Então há uma boa preocupação da nossa parte em relação a isso, tá bom? Eu falo isso não só estudando, mas por experiência própria de visitar certas igrejas históricas pentecostais com características totalmente de igrejas neopentecostais, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Mas, sobretudo, a pior característica, né, que não foi citada aqui, se você acompanha, né, na internet esses canais de televisão neopentecostais, você vai ver de tudo, menos você vai ouvir falar sobre o Evangelho. Esse é o problema central. Não há uma ênfase em Jesus como Salvador pelos pecados. Não há essa ênfase. E eu sei que eu passei muito tempo da minha vida de propósito assistindo essas porcarias para ver se em algum momento eu ouvia falar sobre Jesus. É uma igreja. Em algum momento você tem que falar de Jesus. E as raras vezes que citavam o nome de Jesus, é apenas um Jesus que veio para que você tivesse dinheiro, para que você tivesse uma vida bem-sucedida materialmente falando. Então não há uma ênfase na cruz, não há uma ênfase no pecado, não há uma ênfase na salvação pela graça, e esse é o grande problema das igrejas neopentecostais, sobretudo. Então, toda e qualquer igreja que não enfatize o evangelho da graça mediante a fé na pessoa de Jesus,
você deve sair correndo. Ainda que todo o resto esteja de acordo. Isso é o nosso fundamento, isso é a base da nossa fé. Qualquer ênfase contrária, saia correndo, ok? Tem muitos membros que, nessas igrejas, eles falam assim, eu mesmo que sou uma supervisora da gente, ela falou, minha vida está tão complicada, eu pedi para Deus fazer isso, ele não fez. E eu já falei com ele, eu fiz um propósito, ou ele faz ou eu vou sair. Então, quando eu fizer, você vai lá, aí vai ficar nessa situação. Foi para ela, né? Sim. Aí ela falou, é assim, você que passar com ela. Mas é isso, se Deus não fizer, Sim. você vai lá. Sim. Essa é uma visão totalmente distorcida de quem Deus é, né? E o que Ele veio para fazer. Irmãos, vamos orar? E aí, nosso culto começa daqui 20 minutos. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é fonte de instrução e é luz para os nossos caminhos, e ela nos previne do erro, de sermos enganados por ventos de doutrina, por aquilo que os apóstolos já tinham falado, já tinham exortado, do perigo que aconteceu na época deles e que continua acontecendo e continuará acontecendo até a volta de Cristo. Nos guarde dos erros, dos equívocos, dos enganos, de sermos atraídos por mensagens enganosas que querem nos fazer ceder aos deuses deste mundo. Pai, e usa-nos de acordo com o conhecimento que o Senhor tem dado por meio da Tua palavra, para que sejamos luz no meio de tanto engano, de tanta mentira, que tenhamos coragem, Pai, que tenhamos compromisso com a verdade, de apontar o erro, seja lá onde ele seja encontrado, nos outros e em nós mesmos. Que sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito para sermos conduzidos a toda a verdade. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém.